Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Um por Semana, depois de algumas semanas aí de pausa voluntária, mas eu resolvi retomar o canal com um romance que acho que tem muito a ver aí com o momento do nosso país, né? Vésperas de eleição e de uma eleição que trouxe de volta aí algumas ideias extremadas, né? E até uma certa nostalgia da ditadura por parte de alguns, que eu particularmente acho inacreditável. Bom, o romance é Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Né? Érico Veríssimo, romancista gaúcho, mais conhecido pelo seu romance épico em 3 volumes, chamado Tempo e o Vento, mas também por Incidente em Antares, que foi o último que ele publicou, publicado em 1971. 1971, portanto, já em meio da ditadura militar e pós AI-5, né? O decreto de 1969 que tornou a ditadura ainda mais repressiva. O romance vai criticar a ditadura em meio à ditadura, mas de uma forma diferente. Né? Ele poderia se encaixar, ou pelo menos sempre foi influenciado aí, pelo chamado realismo mágico, ou realismo maravilhoso. Foi um movimento aqui da América do Sul, principalmente de autores de língua espanhola, que usava de elementos fantásticos para falar de temas bem reais, né? Inclusive política e etc. E aqui no Incidente em Antares, principalmente na segunda parte, você vai ter esses elementos fantásticos, né? Porque o romance é dividido em 2 partes. Né? A primeira ela é mais realista, podemos dizer assim. Ela vai narrar desde o surgimento da cidadezinha de Antares, que é uma cidadezinha fictícia, que estaria localizada na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, desde o surgimento dessa cidadezinha até o momento do incidente. A segunda parte vai narrar o incidente, do qual eu já falo daqui a pouco. Primeira parte, então, nesse período temporal aí, do surgimento da cidade até o incidente, narra a rivalidade entre as famílias poderosas locais, né, as mais poderosas, que são as famílias Vacariano e Campo Largo. E essa rivalidade é narrada em meio a eventos históricos brasileiros. Inclusive você tem figuras como Getúlio Vargas, por exemplo, como personagens. Essa rivalidade vai ser narrada em meio à história do Brasil. Isso é bem legal nessa primeira parte. E aí, claro, muitas vezes a rivalidade entre essas famílias se acirra, vai ter casos de violência que vão ser narrados ali entre elas e tal. Mas o interessante é que, em determinado momento, essas famílias meio que se tornam amigas, especialmente por conta de 2 personagens importantes, né? A Quitéria Campo Largo e o Tibério Vacariano, que eles meio que se unem politicamente para evitar o crescimento aí das classes operárias na cidade, classes operárias que vinham reivindicando os seus direitos. Então, para manter essa oligarquia dessas famílias no poder, eles se tornam amigos aí. Né? E, então a primeira parte vai até esse momento e a segunda vai narrar o incidente. Então, o incidente, o que é o incidente afinal? Né? O que acontece? 11 de dezembro de 63, aqui na narrativa, portanto, o Érico inteligentemente localiza os fatos narrados antes da ditadura, né? Em 11 de dezembro de 63 há uma greve geral em Antares, uma greve que atinge praticamente todas as classes, inclusive a dos coveiros. Os coveiros se negam a enterrar a galera. Né? E aí nós temos 7 mortos que não são enterrados, que 2 dias depois, em 13 de dezembro de 63, uma sexta-feira 13 de dezembro de 63, se levantam. E aqui que entra, claro, o elemento fantástico. Né? Os mortos se levantam com a aparência de morto mesmo, assim, em decomposição, cheirando mal, com as marcas da causa-mortes do corpo e tal. E são personagens bem distintos, né, esses 7. Inclusive a Quitéria Campo Largo, né, a matriarca dos Campo Largo, é uma delas. Você tem também a Erotildes, eu acho maravilhoso esse nome, Erotildes, que é uma prostituta que não é atendida pelos médicos. Né? Você tem o Pudim de Cachaça, que é o bebaço da cidade, o bêbado, e entre outros, né? Mas o que se destaca aí dentro
questão, a história individual, digamos, que mais avança é a do João Paz, que, em termos da ditadura, seria lá o subversivo, o ativista social que buscava certos direitos, liberdade, etc., e que vai morrer, a gente vai descobrindo, né, durante a narrativa, vai ser torturado e morto pelo delegado da cidade, amando do Tibério Vacariano e seu grupo. Então, nesse sentido aqui, Antares já começa a funcionar, como a gente vai percebendo, uma espécie de micro-Brasil. Ela vai representar o Brasil, realmente. E nesse aspecto aqui, também, da ditadura, da tortura, da perseguição e morte de quem era contra, né? A esposa do João Paz vai ser torturada também, mesmo estando grávida, e que a gente sabe que isso aí aconteceu da ditadura militar. Então, isso vai sendo narrado, né? A gente vai conhecendo as histórias desses 7, porque antes de eles se reunirem no coreto da cidade, né, o lugar lá onde a banda toca, onde eles vão exigir dos vivos, vão exigir serem enterrados, né? E aqui esse momento, esse embate é muito, muito legal, né, entre vivos e mortos, ou mortos-vivos, como queiram. Cada um vai resolver a sua vida, morte também, né? Cada um dos 7. E você tem, por exemplo, a Quitéria Campo Largo, a matriarca dos Campo Largo lá, ela vai para casa e descobre que os filhos e netos estão lá brigando pela herança. Ela vai barbarizar com eles, tem cenas hilárias ali. E, enfim, aí toda uma questão social também, porque você tem a Erotildes e o Pudim de Cachaça, que são pobres e injustiçados, né, socialmente, tudo mais. Isso vai sendo trazido ali, toda uma crítica social também. E assim o livro vai avançando. Não vou contar o que acontece lá no embate entre os vivos e os mortos, porque senão, para quem não leu aí, perde a graça. Mas a crítica vai sendo tecida nesse sentido e é bem interessante, bem divertido também. E é interessante que a última cena, já 7 anos depois, é meio que uma cena isolada, assim, que fecha o romance. Já 7 anos depois do incidente, a cena fecha com um menininho indo para a escola, levado pelo pai, e ele começa a ler uma certa palavra, ou palavrão, um certo palavrão, na verdade, no muro. Ele começa lá, liberdade. Para, filho, velho. O pai arrasta. Não termina de ler, não. A tal da liberdade, que o menino não pode nem sequer ler no muro, aí já entrando nos anos 70, né? Essa cena já é meio ditadura. Então é bem simbólico nesse sentido também. Então, acho que por esses motivos todos, acho que atualiza um pouco do que a gente está vivendo aí, de uma certos extremismos aí em relação a essa nostalgia, como eu falei, da ditadura e tal. Acho que é uma maneira de entrar nesse assunto de uma forma lúdica, vamos dizer assim, mas lúdica, mas porém séria, né? Quer dizer, ela vai aprofundar isso aqui. Isso é bem legal. Então fica a dica aí, Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Eu já adianto aqui que nos próximos vídeos do canal, os próximos 3 vídeos aí de outubro, né, os próximos 3 sábados, eu devo publicar vídeos relacionados ao tal do mês do Halloween aqui, o tal do outubro, né? Temáticos aí, trazer romances de horror, tá? Para entrar no clima. Então já fiquem ligados aí, se você não tiver se inscrito, não estiver inscrito aí, se inscreve, né, para receber esses vídeos aí. E se curtiu o vídeo também, deixa o like aí, compartilha, tá? E é isso aí, até semana que vem, valeu!